Judaísmo messiânico de verdade. Yahudut not seria emitir. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bendito seja o nome, bendito seja o Senhor, o estudo ou a lição. Judaísmo messiânico de verdade. Yahudut not seria emitir. Shiur, lição, estudo. Vamos começar com uma tefilá, com uma reza, com uma prece, com a oração ou com a intercessão. Havia Kedosh, Pai Sagrado, Aviarro, Paiarro. Me enche com teu Espírito Santo de paz, amor, alegria da tua salvação. Me enche a Ruach HaKodesh com teu Espírito Sagrado, com teu Espírito Santo, meu Pai. Me enche com a tua autoridade, para que possa tudo fluir da melhor maneira neste shiur, neste estudo. Havia Kedosh, Pai Sagrado, é o que eu te peço, Bishem Yahushua Amém. Aviarro, Pai Yarro, em o nome de Yahushua Amém, é o que eu te peço. E pelo seu sangue derramado naquela cruz de Tammuz, sangue este poderoso e precioso para nos salvar e libertar de todos os pecados cometidos contra a Sagrada Torá. Amém. Amém, ve amém, amém, amém. Elohim Melech Neman, Elohim Rei Fiel, poderoso Rei Fiel, poderoso Rei Leal, Elohim Rei Leal. Amém, ve amém, 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 assim seja, amém. Este é o significado de amém. Baruch Hashem, ou assim seja, ou Elohim, Rei Leal, Baruch Hashem, ou ainda poderoso Rei Leal, não é? Porque Elohim significa literalmente poderoso, né? El, poderoso, Rim, ser, Elohim, poderoso ser poderoso, ou simplesmente poderoso. Baruch Hashem, bem-aventurada nação cujo Elohim é Yahweh, bem-aventurada nação cujo poderoso é Yahweh. Então vamos dar início, não é? Elohim nos deu 2 olhos, tá certo? 2 mãos, 2 braços, 2 pés, 2 pernas, não é? 2 antebraços, 2 orifícios nasais, 2 tímpanos, não? O tímpano direito e o tímpano esquerdo, não é? 2 orelhas ou 2 ouvidos, não é? Para escutarmos o Shema, por exemplo, né? Shema Israel, né? Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escuta, Israel, Yahweh é o nosso Elohim, Yahweh é um. As referências são em plena Malca Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bemidbar, livro de Números 15, 37 a 41. Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 6, 4 a 9. E Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 11, 13 a 21. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então as perseguições, muitas perseguições até hoje, tá certo? Isso até mesmo na família, né? O mal hará, Satã invade, não é? Persegue, olha, é tanta confusão, tanta Babilônia, meus amados Ahim, mas vamos ao estudo. Da mesma maneira que Elohim, né, nos deu 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas, né, por meio de 2 pessoas, ou seja, um ser humano do sexo masculino e um ser humano do sexo feminino, que nascem mais seres humanos, né, nascem mais um ou mais seres humanos, né, por meio de 2, né, existe para entender, né, o Torá, Taná, existe a Brit Hadashah, não é? Existe o Velho Testamento, existe o Novo. A bem da verdade, os 2 testamentos são um só, não é? As 2 alianças são uma, não é?
porque o nosso povo quebrou a aliança, não é? Abrit nos sofrou, não é? A aliança foi quebrada, mas o mesmo rei Elohim dos exércitos restaurou esta aliança por meio de Mashiach, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, existe o Pai e o Filho, não é? É que da mesma forma que as duas alianças são uma, o Pai e o Filho são um, não é? O Pai é o Filho é o Pai, são apenas sefirot, né? Manifestações diferentes, mas o ser é o mesmo, não é? Elohim se fez carne e habitou entre nós, tá certo? E da mesma forma existe o judaísmo, existe o messianismo, existe o messianismo e existe o judaísmo, né? Existe o judaísmo messiânico, não é? Porque nós devemos andar com duas pernas, não é? E não com uma perna só. Não devemos ser, com todo respeito à cultura, não é, do nosso povo aqui do Brasil, mas como verdadeiros sacis perereis, não é, na fé ou na emuná, não é? Não devemos andar com, eu considero a perna direita representando o judaísmo, a perna esquerda o messianismo. Então devemos andar com as duas pernas para termos e obtermos um ponto de equilíbrio, não é? Não só judaísmo e não só messianismo, não só messianismo e não só judaísmo, mas judaísmo messiânico, não é? E a Hudut Notzeri, não é? Então, este é o estudo de hoje, não é? Yahudut não seria emetido, né? Judaísmo messiânico de verdade, né? Não esse lixo que tem aí, inclusive na internet, né? Com os falsos nomes, né? Não acreditam na Elohut, Gedol HaMashiach, né? Na grande elohimidade do Messias. Eu não vou citar nomes, não é? Tá certo? Mas, a bem da verdade, por isso que estamos aqui com este título, né? Judaísmo messiânico de verdade, não é? Porque este que é empreendido aí na internet, né? Por favor, venhamos e convenhamos, né? Tenha dó. Então, por favor, são falsos nomes, falsas doutrinas, não acreditam na Elohot, não acreditam que Yahushua é Yahoo, não é? Que Elohim tabernaculou, habitou, né? Veio aqui pessoalmente para nos salvar, porque é verdade que Elohim manda recados, né? Mas quando Elohim quer ou deseja, ele faz pessoalmente. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, olha, vamos lá, vamos começar do começo, né? Israel não é a igreja. Israel é Israel. Israel não é apenas uma nação, é uma nação. Mas Israel também é um povo. Yahudi Notzeri, né? O povo Yahudi Notzeri, o povo de Israel, né? O povo do grande rei. Yahudut Notzeri, judaísmo messiânico, hebraísmo nazareno, israelismo messiânico, israelismo nazareno. A igreja quis se substituir Israel nos propósitos de Elohim, se desvinculando do Estado de Israel, tornando-se independente, abre e fecha aspas, né, do Estado de Israel. O cristianismo já começou errado, inclusive com o nome igreja, não é? Igreja, que significa eclésia, não é? No grego, ou igreia, né? I é igual a não, tá certo? Grei é igual a povo ou manada, né? A é apenas um sufixo adaptativo. Igreja significa não povo, não manada. Igreja significa povo não, manada não. Né? No bom hebraico, loami, não o meu povo, ou não é o meu povo. No bom português, a igreja não é o povo de Elohim, tá certo? Toda vez que
Adonai Yahweh Elohim Tsevaot, toda vez que o soberano Yahweh Elohim dos exércitos, né, estava chateado com o nosso povo, ele falava, Loami, não é meu povo, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome que nós encontramos, inclusive, né, na escritura de Yarro, no documento de Yarro, tá certo? Aketuv Shel Yarro é Beit Knesset, ou seja, sinagoga, né, que representa uma congregação, tá certo? Mas congregação fica um pouco ocidental, partindo para a eclésia. Então eu prefiro o termo sinagoga mesmo, que apesar de um termo grego, não é, mas se aplica bem à cultura do nosso povo, tá certo? Então eu também indico, não é, para os Achim Vechaverot Beyahushua, para os irmãos e irmãs em Yahushua entenderem melhor, assistirem ao vídeo, não é? Cristianismo, né? Cristianismo, vírgula, como surgiu? Não é? Cristianismo, como surgiu? Ponto de interrogação, não é? É importante sabermos como surgiu o cristianismo, não é? Virar as costas para Israel é virar as costas para Elohim, né? Israel Zea Malchut Elohim, Israel é o reino de Elohim. Então, antissemitismo é neged Israel, é contra Israel, né? É contra a cultura do nosso povo, é contra o judaísmo, a Yahudut, e contra a Torá. Não existe judaísmo sem Torá, não existe Torá sem judaísmo, estão totalmente atrelados, né? Então eu indico que assistam o filme, né? No Facebook, O Rugir do Leão, que é gratuito, né? Se for na internet sem ser no Facebook, vai comprar, né? O Rugir do Leão, um documentário, né? Que tem em torno de praticamente meia hora ou 29 minutos, né? Da Roar Lion Production, né? O Rugir do Leão Produções, né? Que mostra o antissemitismo contra o Oriente e contra o povo oriental, né? Baruch Hashem. Então nós temos aqui algumas provas escriturais, né? Em plena Torá, Taná, né? Em pleno Pentateuco e na escritura hebraica. Sefer Bereshit, livro de Gênesis 17:7, Sefer Irmeiahu, livro de Jeremias 31:37, Sefer Irmeiahu, livro de Jeremias 31:35-36, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 12:1-3, Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 49:6, Sefer Yeshayahu, aliás, Sefer Meshli, né? Livro de Provérbios 28:1, Sefer Rushua, livro de Oséias 11:8-11, tá certo? Inclusive tem trechos que falam onde as línguas estranhas, né, são como o shofar que Elohim usa para revelar os mistérios ao seu povo, né? Sefer Amós, livro de Amós 9:11, a finalidade de Elohim é a salvação, né? A Yeshua Olam, a salvação do mundo. Elohim deseja a salvação do Brasil, de Israel, do United States of America, de Brasil e do mundo, não é? Mais referências, né? Já vou voltar a este quesito. Em plena Tanar, escritura hebraica, Sefer Terrilim, livro dos Salmos 122:6, ou Sefer Terrilim, livro dos Salmos 122:6, como queiram os amados Achim, Vechaverot Beyahushua, como queiram os amados irmãos e irmãs em Yahushua. Sefer Terrilim, livro dos Salmos 122:9. Conclusão: 16 referências e concordâncias escriturais. Sefer Amós, livro de Amós 9:12-15, Sefer Rushua, livro de Oséias 11:1-12,
e Israel conquistará os remanescentes das nações, né? Sefer, no livro de Miqueias, tá certo? Sefer Micha, né? Livro de Miqueias, Sefer Micha, livro de Miqueias 5, 8, e na Brit Hadashah também, né? Não só Torá, Taná, como também na Brit Hadashah, aliança consertada, ou aliança renovada, ou ainda aliança restaurada. Sefer Romiá, livro de Romanos 9, 27, Sefer Romiá, livro de Romanos 11, 1 a 36, e Sefer Romiá, livro de Romanos 11, 26 e 27, tá certo? Aí voltamos para Tanar, né? Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 59, 20, né? Na escritura hebraica. Kol Israel será salvo, né? Todo Israel será salvo, obterá Yeshua, obterá salvação, obterá Yud Shin Vav Aim Rei, salvação. E Yahushua nos proporciona a Yeshua, Yahushua nos proporciona a salvação, Yahushua nos proporciona a Yud Shin Vav Aim Rei, e Yahushua nos proporciona a salvação. Recapitulando aqui, quando diz que o fim da Torá é Yahushua, né? Não está dizendo que é o final, tá certo? Mas a finalidade da Torá é que é Yahushua. O objetivo da Torá é Yahushua, tá certo? A finalidade da Torá, Yahushua é a salvação, portanto a finalidade de Torá é a salvação. Então a base é a fé em Yahushua, mas a prática de Torá, porque a fé em Yahushua sem a prática de Torá, sem a Tirgul a Torá, sem a prática de Torá Kedosh, ela é morta. Nós devemos as duas coisas, é aquilo que eu falo, né? Das duas pernas, né? Do ponto de equilíbrio, do Tikkun Olam, né? Do conserto do mundo, da proposta de Yahuchanan Hamatbil, 3,16, não é? Ou seja, de João Batista ou de João Imersor, 3,16, ou ainda Sefer Yahuchanan, livro de João 3,16, porque Elohim amou a Olam, Elohim amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Haim Netzah, a vida eterna. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Então, esta é a proposta, tá certo? Do judaísmo messiânico, esta é a proposta do judaísmo messiânico de Elohim, tá certo? Nós somos considerados o povo do caminho, minha gente. Nós somos considerados o povo do caminho, pessoal. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. E a proposta é o Tikkun Olam, o conserto do mundo, né? Por meio de Yahushua, Yahushua HaTorah Haim Ben Elohim Haim. Yahushua é a Torá viva, filho do Elohim vivo. Nós não servimos a um Elohim morto, não é? Nós servimos a um Elohim vivo. Só explicando. Vamos seguir. Os remanescentes, tá certo? Os hebreus nazarenos, né? Os judeus messiânicos, né? Como queiram, são o povo do grande rei Yahweh Elohim. Os judeus messiânicos são os remanescentes de Elohim. A Yahudim Notzerim, os judeus messiânicos são o povo de Yahweh Elohim. Nós somos este povo, né? Nós somos o povo do Israel remanescente, nós somos os remanescentes desde Avraham, Yitzhak, Yaakov, né? Desde Abraão, Isaac e Jacob, ou Jacó.
que se acredita, crê e espera o Messias, né? Veakol Yahudi, né? E todo judeu que crê no Messias Yahushua é denominado Yahudi Notziri, hebreu nazareno, judeu messiânico. Yahudi Notzerim, hebreus nazarenos ou judeus messiânicos, são o povo verdadeiro de Yahu. Remanescente significa literalmente o que remanesce, né? O que sobeja, ou o que resta, só vai sobrar o que presta, não é? E mais uma vez eu quero indicar o filme, né? O vídeo, né? Documentário, né? The Lion Roar, né? Em inglês, né? The Lion Roar, ou seja, o rugir do leão no bom português. Tem pouco menos de meia hora, uns 29 minutos, aproximadamente meia hora. No Facebook assistimos gratuitamente ou 0800, tá certo? Então, falando um pouco aqui, um pouco mais, tá certo? Destas questões, tá certo? O que vemos é um falso judaísmo messiânico na internet, né? Com nomes falsos, não é? Porque não são Hashemot Emetim e Yahu Yahushua, não são os verdadeiros nomes Yahu Yahushua que são utilizados, né? Começa daí, tá certo? Então, se não são nomes verdadeiros, os profetas também não são verdadeiros, né? Por mais bem intencionados que assim o sejam, tá certo? Podem ser pessoas bem intencionadas, né? Jovens bem intencionados, né? Tudo, mas o ensino é falso. Então, se o ensino é falso, são falsos mestres, né? Porque o ensino verdadeiro é dado por verdadeiros mestres. É assim que funciona, meus amados amigos, né? Doutrinas, né? De Shedim, de demônios, né? Por exemplo, alguns não creem, né? Alguns que se dizem judeus messiânicos, né? Ou judeus nazarenos, né? Não creem na Elohut Gedol HaMashiach, né? Na grande elohimidade do Messias, né? Tá certo? Nos verdadeiros nomes, né? No verdadeiro calendário de Elohim, porque se nos esconderam os verdadeiros nomes, né? Nos esconderam também o verdadeiro dia de guarda, né? Hoje o Shabat é como uma ilha perdida no tempo. Poucos, né? Adoram Elohim, né? O poderoso, tá certo? No Shabat, certo? No Shabat de Elohim, no Shabat lunisolar de Elohim, no Shabat lunisolar do calendário lunisolar de Elohim. Mudaram os tempos e as leis. Sefer Daniel, livro de Daniel 7:25, mudaram o calendário. Veatorot, mudaram o calendário e as leis, mudaram o calendário e as instruções, mudaram o calendário, veio a Torá, mudaram o calendário e a lei, mudaram o calendário e a instrução, a Adonai Yahu Elohim Tsevaot, e mudaram o calendário e a Torá do soberano Yahu Elohim dos exércitos. Mas, Rabino, a Torá é imutável. Sim, a Torá é imutável, mas não a sua forma de interpretação. Tá certo? Não a sua forma de interpretação. A Torá é imutável, tá certo? É verdade. Mas não a sua forma de interpretação. A sua forma de interpretação é múltipla, né? Mas existe a verdadeira forma de interpretação. E por isso que o nosso querido mestre Yahushua esteve aqui pessoalmente para nos salvar. Porque Yahushua, a Torá Chai Elohim Haim, né? Yahushua é a Torá viva, filho do Elohim vivo. Yahushua, a Torá Hai Ben Elohim Haim. Yahushua é a Torá viva, filho do Elohim vivo. Nós não servimos a um Elohim morto, nós servimos a um Elohim vivo. Baruch Hashem. Então, esta é a proposta do verdadeiro judaísmo messiânico.
tá certo, do judaísmo messiânico verdadeiro, ou do judaísmo messiânico de verdade. E a Yahudut Notzeri é metido do judaísmo messiânico de Elohim, tá certo? Nós somos o povo do caminho, conhecidos como povo do caminho. Então, a chamada igreja, não é? Foi uma derivação a Yahudut Notzeri, né, do judaísmo messiânico, né, que veio primeiro, apesar de ser antigo e muito antigo, não é? Mas aqui em Brasil é considerado um caminho novo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, meus amados Ahim. Então faz tempo que a gente está querendo já gravar este vídeo, não é tão simples, né, mas tão importante, né, falando do judaísmo messiânico de verdade. Então não esse lixo que está aí na internet, tá certo? Com falsos nomes, não acreditam na Elohut, não é? Uma série de coisas. Então a perseguição é muito grande. Houve a Inquisição protestante, tá certo? Contra os huguenotes, principalmente na Idade Média, na Era das Trevas, né? Na Era de Kali Yuga, né? Na Era das Confusões, na Idade das Trevas, tá certo? Mas existiu também a Inquisição protestante, a Inquisição judaica, não é? A chamada Santa Inquisição. Santa, abre e fecha aspas, né? Então, mais uma vez eu indico que assistam, né, a este documentário, que apesar de não estarem com os nomes corretos, tá certo? Mas que mostra uma grande veracidade dos fatos da perseguição que ocorreram por parte dos chamados pais da igreja protestante, né, do Martinho Lutero, né, do João Calvino, né, João Wycliffe, né, os chamados pais da igreja, né, que eram pessoas antissemitas, e até hoje o antissemitismo é difundido dentro do sistema religioso, né, eclesiástico, né, nas escrituras, né, nós podemos observar um grande antissemitismo. Tivemos o maior trabalho, inclusive queremos aqui anunciar que dentro de poucos dias, né, eu acredito que no mês de março, pela misericórdia de Hashem Leolam Vaed, né, pelo eterno, pela misericórdia, pela Rachem, né, Verachamim, pela Ratzon, Rachem Verachamim, pela vontade, desejo, misericórdias e misericórdias do eterno de sempre, né, de Hashem Leolam Vaed, pelo desejo, vontade, misericórdia e misericórdias do eterno de sempre. A partir do mês de março, né, estaremos lançando a Ketov Shel Yahu, né, a escritura de Yahu, o documento de Yahu, não é? Que não tem apenas, não é, a Shemot Emetim Yahu Yahushua, os verdadeiros nomes de Yahu Yahushua, mas toda a sã doutrina, não é, baseada nos 613 mitzvot, a Torá Kedosh, baseada nos 613 mandamentos de Torá Sagrada, não é? Temos 4 colunas, não é? A Shemot Emetim, ou 4 colunas, 4 principais, ou 5 colunas doutrinárias principais da sinagoga Beit Yahu Elohim de Sevaot. Os 5 pilares doutrinários, ou as 5 colunas doutrinárias, né, da sinagoga Beit Yahu Elohim, dos exércitos, tá certo? A primeira delas, a Shemot Emetim Yahu Yahushua, né? Os verdadeiros nomes de Yahu Yahushua. A segunda, Elohut Gedol HaMashiach, a grande Elohimidade do Messias, que Yahushua é Yahu, que aqui esteve pessoalmente, né, na forma humana. Essa foi a sua sefirá, a sua manifestação humana, não é? A terceira, ou coluna ou pilar de número
coluna ou pilar do doutrinário de número 3, não é? A dicotomia holística, tá certo? A Beit Yahweh Elohim Tsevaot, ou a dicotomia holística, não é? Da sinagoga Beit Yahweh Elohim dos exércitos, não é? Onde mostra que nós não somos simplesmente corpo, alma e espírito, não é? Este é uma grande sheker, uma grande mentira, né? Nós somos corpo e espírito, ou alma e espírito. Há uma repetição, como já sabemos, né? Quando a gente diz corpo, alma e espírito, é como se a gente estivesse dizendo corpo, corpo e espírito, ou alma, alma e espírito. Uma vez que Guf ze anefesh ze aguf, ou seja, o corpo é a alma, no bom português, né? A alma é o corpo, o ser humano é bidimensional, ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim dos exércitos, semelhantemente ao próprio Adonai Yahweh Elohim de Sevaot. Não é? Temos todos esses estudos em o nosso canal. A quarta coluna doutrinária, ou o quarto pilar doutrinário, é o calendário lunisolar de Elohim, tá certo? Pois hoje o Shabat é como uma ilha perdida no tempo, não é? Poucos, não é? Guardam o verdadeiro Shabat lunisolar do calendário lunisolar de Elohim. Podem pesquisar, não é? O calendário lunisolar de Elohim é o calendário mais antigo de nossa querida Terra plana, não é? Foi o calendário inicial usado pelo nosso povo, depois foi alterado, modificado para o calendário rabínico, né? Que, a bem da verdade, é um calendário gregoriano, disfarçado com o nome calendário rabínico, pois a única diferença é que quando chega a sexta-feira rabínica, à noite, né, já é o chamado, abre e fecha aspas, Shabat, né? Ou seja, quando chega a isto no judaísmo ortodoxo ou judaísmo tradicional, não estou falando mal, estou sendo realista, não é? E aqui em Brasil, por exemplo, na igreja adventista do sétimo dia, não é? E também na igreja sabatina ou igrejas sabatistas, não é? Quando chega sexta-feira à noite já é sábado, ou chamado, abre e fecha aspas, Shabat, pode ser sábado, não é? Ou Saturday, Saturno, bezerro de ouro, sim. Aquele mesmo bezerro que Moshe, quando desceu com as tábuas, né, de Torá, o nosso povo estava adorando, representa este bezerro de ouro, né, este Saturday, né, o sábado convencional, né, gregoriano, representa o falso Shabat e o falso calendário, né, pois adoram Elohim, a maioria das pessoas, num Shabat errado, não é? Ou num calendário errado. E existe até mesmo, por incrível que pareça, falsos calendários lunisolares. Eu conheço o exemplo de duas pessoas, dois líderes, não é? Um é um emissário, não é? E outro é um Roe, né? Ou Orochi, né? Mas eu não vou citar nomes, tá certo? Que eles afirmam guardar. Um guarda pela lua, não é? Com aquele risquinho de luz, aí erra. Outro quer guardar pessoalmente, às vezes acerta e às vezes erra. Mas o único calendário, né, lunisolar verdadeiro, só existe um, tá? Incrível isso. Vejam como é apertado o caminho. É o calendário da World's Last Chance, do site. World's Last Chance, a última chance para o mundo, traduzindo no bom português. E é a última chance para o mundo mesmo, tá certo? Então, mas este site é do senhor Rabino? Não é. Este site é de uma comunidade nazarena ou messiânica, tá certo? É the United States of America, formada ou constituída por ex-pastores da igreja adventista, né, do sétimo dia lá, do United States of America, dos Estados Unidos de América, não é, que detectaram o verdadeiro calendário, não é, de Elohim. Estão de parabéns, realmente, nesse sentido, não é?
Então, o que eu assino embaixo é o calendário, tá? O Shabat que eles guardam e o nome do nosso querido mestre Yahushua, né? Como nome de Mashiach, né? Ou como Mashiach, ou como nome do Messias, né? Am Hashem Mashiach, né? Ou como nome do Messias. Baruch Hashem, Baruch Rabá, não é? E o quinto e último pilar, não é? Doutrinário, ou a quinta e última coluna doutrinária, tá certo? É a doutrina da Terra plana, não é? Pois nós temos em torno de 300, mais ou menos, né, ou mais referências, né? Se isso não é uma doutrina, por favor, não é? É porque com 4 referências se forma um dogma e 8 referências se forma uma doutrina, não é? Imaginem mais de 300, né, referências e concordâncias escriturais, né? Mais de 300 provas e mais de 300 provas escriturais. Então, se isso não é uma doutrina, por favor, não é? Então, vamos depois fazer também mais shiurim, mais áudio, vídeo shiurim nesse sentido, ok? Então, estamos aqui concluindo, não é? Que Hashem Leolam Vaed, o Eterno de sempre, continue abençoando rica, abundante e poderosamente a todos aqueles que escutarem este shiur, Bishem e Yahushua Amém, bem como as suas respectivas famílias, familiares, amigos e vizinhos. Bishem e Yahushua Amém, em o nome de Yahushua Amém e pelo seu sangue derramado naquela cruz de Tamuz, sangue este poderoso e precioso para nos salvar e libertar de todos os pecados cometidos contra a Sagrada Torá. Amém, 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 amém.